TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. E no sábado não tem como você participar. É programa de saúde gravado. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo ele é importante para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco. Nesta terça-feira, que é uma terça-feira de carnaval, mas a TV Candidez está ao vivo, levando até você temas importantes relacionados à saúde. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2024, eu recebo o psicólogo Nilton Crelevaro. Nilton, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez aqui. Falei que é a primeira vez em 2024, Sim. Mas você já esteve aqui há muitos e muitos anos atrás. É boa verdade. noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite à TV Candidez, né? Boa noite a todos os ouvintes aí do programa Amostra Grátis. Realmente é um prazer para mim poder retornar aqui a essa casa. Me sinto muito à vontade. Nós fizemos um primeiro programa que foi realmente assim, com muita participação do público, né? E depois tivemos mais 2 ou 3 encontros. Então, assim, me sinto muito honrado pelo convite e muito feliz em poder falar um pouquinho aqui de uma ciência que vem crescendo, né, Samuel? E vem ajudando as pessoas a ter qualidade de vida, que Legal. é a psicologia. Daqui a pouquinho o Lincoln vai colocar para a gente na tela o nosso tema, que são transtornos mentais, e o WhatsApp da TV Candidez, para que você que está nos acompanhando nessa terça-feira pode participar conosco, 999-326228. Ô Nilton, eu embolei um pouco aqui no seu sobrenome, é Crelevaro. Crelevaro. Que origem é esse nome, esse sobrenome, da onde que ele vem? Esse sobrenome tem uma origem italiana. O meu bisavô era italiano, meu avô já brasileiro, né, e meu pai também. Mas é um sobrenome bem raro, né? Eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente vai fazer alguma compra, alguma coisa, até as pessoas têm dificuldade em escrever. Na sonoridade, talvez, não é a sonoridade muito comum àquilo que a gente tem de costume, né, Samuel? Assim, não é da nossa família brasileira, digamos assim, né? Silva, Oliveira, Pereira, né? Uma coisa rotineira, mas é italiano. Legal. O Nilton, dentro da psicologia, e você é um psicólogo, já está completando aí mais de 2 décadas como profissional, dentro da questão dos transtornos mentais, no que se refere à questão do transtorno afetivo bipolar, muita gente vê falar, fulano é bipolar, eu acho que ele é bipolar. Quem convive, né, quem tem amigos e familiares. Como é que você pode fazer um resumo nessa nossa primeira pergunta? O que é o transtorno afetivo bipolar na sua ótica como psicólogo? Ótimo. Primeiro, se trata de um transtorno de humor, né? É um transtorno de humor e, portanto, ele é tratado e olhado pelos profissionais da área de saúde como um transtorno que há prejuízos na qualidade do humor do paciente. O paciente, ora,
ele pode se apresentar com quadros de depressão, que são os quadros de maior intensidade para essa patologia, em quadros de mania ou hipomania. Para deixar mais claro, hipomania é como se fosse um pouco mais acelerado as atividades do cotidiano. E uma mania ou uma mania franca seria uma hiperatividade mesmo, né? Vou te dar um exemplo clássico no dia a dia nosso, que quando o paciente está em hipomania e mania, geralmente ele não é diagnosticado, porque ele está em franco processo de produção. Se ele for um músico, ele compõe um LP numa semana, né? Ou um CD, agora a gente fala CD, né? Não fala mais LP. Se ele for um escritor, ele escreve um livro talvez em um mês. Então ele está naquele processo de autoprodução, então ele quase não é visto como uma patologia. E quando ele entra exatamente num período que a gente chama de período de depressão, aí sim ele é chamado ou convocado a ser olhado por um profissional de saúde. E aí é que começa a grande diferença, sabe, Samuel? Porque quando ele se apresenta a um profissional de saúde, como ele está no polo, que a gente chama de polo de depressão, geralmente se o profissional não for um profissional com maior sensibilidade e ouvir uma história pregressa desse paciente, ele vai ser seduzido a fazer um diagnóstico de depressão unipolar. Isso acarreta um grande problema na vida desse paciente, porque as medicações, por incrível que pareçam, são totalmente diferentes, e essas medicações prescritas para a depressão unicamente, elas pioram o quadro do transtorno bipolar. Então, é um dos quadros mais interessantes que eu acho para o tratamento, seja pelo médico, seja pelo psicólogo, porque se o diagnóstico não for bem feito, ele demora 10 anos para ser, a média é em torno de 10 anos para ser fechado um diagnóstico. Em 10 anos há muito sofrimento, né? Eu costumo dizer, então, assim, aos profissionais de saúde, que, claro, hoje em dia estão cada vez mais atentos a esses detalhes da história pregressa, para não perder elementos interessantes, para não, quando o paciente chegar lá só no quadro da depressão, falar, opa, é depressão unipolar. E ouvir um pouquinho mais da história, ouvir às vezes a família do paciente, para que possa ter elementos para fazer um diagnóstico muito bem feito. Para quê? Para não ter um prejuízo muito grande social. Ô Newton, tem como psicólogo identificar alguns sinais precoces desse transtorno afetivo bipolar? É uma coisa muito bacana isso que você está me perguntando, porque tem sim, a adolescência já começa a mostrar sinais. Eu conheço um psiquiatra em Belo Horizonte que ele me fala uma coisa muito interessante. A doença sempre esteve lá. Só não se manifestou. Só ainda não se manifestou. Ainda, com grandes sinais, né? Ou com grande clínica, como a gente podia chamar. Mas ela sempre esteve lá. Então, uma hora ou outra, a gente ouve, Samuel, a pessoa falar assim, eu sou sempre assim. Eu sempre fui assim. Eu sempre estive um estado mais agitado, mais agressivo, etc. Então, a pessoa acha que aquele estado mais agitado, dormindo pouco, com muita atividade, é um quadro normal. E a gente percebe que, às vezes, não. Ali já é um começo da sinalização de que pode estar ali classificado uma doença de transtorno afetivo, e aí a gente chama do quadro da bipolaridade. Ô Newton, com relação à genética, a questão da hereditariedade, é possível alguém herdar dentro dessa questão, o gênero relacionado à questão desse transtorno bipolar? O pai era assim, a mãe era assim, o filho pode ser assim. Isso existe? A chance é enorme. Por exemplo, numa consulta do psicólogo com o paciente, isso é levado em conta? É levado em conta. Por quê? Porque é uma doença que, em princípio, ela é uma doença médica. Há um achado neurológico ali, há um desequilíbrio em alguma parte específica do cérebro
que vai estar trazendo os transtornos. Eu costumo dizer que a doença, o transtorno bipolar é uma doença neurológica com características psiquiátricas. Então, há sim um achado neurológico e, respondendo efetivamente a sua pergunta, há um componente hereditário muito grande, principalmente de mães para filhas. A estatística tem esse dado, mas o peso da hereditariedade é muito grande para se apontar assim. Se você tem a mãe com transtorno afetivo bipolar, você tem cerca de 30% a 40% de chance de vir a ter. Exatamente por essa genética cerebral da mãe ou do pai. Talvez mais da mãe pela estatística, mas nada impede também do pai. E para a gente encerrar esse bloco aqui com essa pergunta para você, muita gente que está em casa agora nos acompanhando nessa terça-feira de carnaval pode se sentir que é bipolar ou ter alguém da família que é bipolar e pode estar se perguntando, isto tem cura ou é apenas um controle com as terapias, por exemplo? É uma doença crônica e, portanto, precisa de tratamento, assim como o diabetes e a hipertensão, para o resto da vida. Mas é uma doença que tem um estadiamento, a gente fala que tem um estadiamento muito bom, principalmente se você tiver rotinas estabelecidas, bem estabelecidas no seu cotidiano, como atividade física regular, pouca ou nenhuma ingestão de álcool, tomar as medicações regulares, ter um convívio social ampliado, porque o convívio social ampliado ajuda muito, né? Que a gente chama de rede de apoio. Então, assim, de um modo geral, o paciente vai ser tratado, sim, pelo resto da vida. Isso pode parecer um estigma, como algumas doenças têm, mas o paciente bem controlado, ele tem uma qualidade de vida muito grande, onde ele volta às atividades dele regularmente, no trabalho, num relacionamento que às vezes ele ou perdeu, ou estava quase por perder, por estar com a doença em desequilíbrio. Legal. Olha só, antes de eu chamar aqui o nosso primeiro e breve intervalo, deixa eu dar um recado importante para você que está acompanhando aqui a programação da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, que está no site do Sistema MPA de Comunicação, uma matéria sobre os atletas de Divinópolis que vão participar da Maratona Internacional de São Paulo. Esta matéria, eu repito, está no link do Sistema MPA de Comunicação. Vários atletas de Divinópolis, cerca de 40, estarão presentes no dia 7 de abril em São Paulo, no evento Maratona, Meia Maratona, 10 e 5 quilômetros. Esse evento já é um evento considerado de peso e muitos já se organizam para estar também no Rio de Janeiro no dia 18 de agosto. Nós temos aí, o Lincoln vai mostrar para a gente, já está mostrando uma foto do casal Randel e Ellen. São corredores aqui de Divinópolis e que se preparam para esse grande evento em São Paulo, repito, no dia 7 de abril. Obrigado aí ao Lincoln. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você.
Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, o Túlio vai colocar uma foto pra gente. Ontem, dia 12, foi sepultada aqui em Divinópolis a jornalista Maria Cândida Guimarães Aguiar. Maria Cândida é uma jornalista histórica aqui da cidade de Divinópolis, combatida, bastante presente, principalmente nas causas políticas, culturais da nossa cidade. Durante mais de 2 décadas, teve uma coluna no Jornal Agora, rotativa. Aqui o programa Amostra Grátis da Saúde, em nome de toda a direção da TV Candidez, a gente quer aqui mandar aqui o nosso abraço, o nosso sentimento a toda a família, muito especial aos filhos, à médica Mauritânia Aguiar, que é dermatologista, ao médico cirurgião Bernardo Guimarães e também a outra filha, a Raquel, que é uma dentista. Se não me engano, também há um 4º filho, mas eu não sei que o nome. Então, quero mandar um abraço à Mauritânia, muito especial, que é uma parceira da TV Candidez, que é uma parceira aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Receba o nosso abraço. Divinópolis foi pega de surpresa. A informação que eu tenho é que a Mauritânia teve uma insuficiência cardíaca e faleceu aos 92 anos e foi sepultada ontem, dia 12, no cemitério aqui do centro. Portanto, nosso abraço a toda a família. Na próxima terça-feira, dia 20, eu vou ter o prazer de receber a biomédica Natália Silva. Estive com ela, gravei uma chamada e o Lincoln coloca pra gente. O programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber pela primeira vez doutora Natália Silva, biomédica. Nós vamos falar sobre a questão da harmonização facial como um todo e vários outros procedimentos. Doutora Natália, programa Amostra Grátis, TV Candidez, boa noite. Quais são os temas que nós vamos abordar nessa sua primeira entrevista? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Nessa primeira entrevista, nós vamos falar sobre alguns procedimentos dentro da harmonização facial, como, por exemplo, a toxina botulínica, os bioestimuladores de colágeno e também os preenchedores faciais. Bom, sobre esses temas e sobre outros também, existem várias dúvidas. E sobre a questão da toxina botulínica, popularmente conhecido Botox, também. Existe alguma contraindicação para ele? Existe sim, Samuel. Não é recomendado para gestantes, né, e pacientes com doenças autoimunes neurológicas que afetam os músculos. Muito bem. Sobre essa questão de procurar um profissional adequado para fazer os procedimentos, qual que é a sua orientação nessa questão onde existe muita dúvida e muito receio? É muito importante, sim, o paciente procurar um profissional de confiança, porque apesar de alguns procedimentos parecer ser tranquilos, quando não executados de maneira correta, pode sim trazer várias intercorrências para o paciente, como por exemplo na toxina botulínica, podemos ter aí uma pitose. Então é muito importante, sim, procurar um profissional capacitado. Obrigado, Natália, por essa chamada, essa primeira participação. A gente aguarda aqui você ao vivo. Obrigado. Obrigada a você. Até lá. E antes de voltarmos aqui com o nosso entrevistado, Newton, o psicólogo, nós temos uma curta e objetiva chamada do fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza, Fisioesporte. O Lincoln está me dizendo que ela está no ponto, ele coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Meu nome é Henrique Carvalho Souza, sou fisioterapeuta da clínica Fisioesporte em Divinópolis
e estarei com muito prazer no programa Amostra Grátis ao vivo, dia 27 de fevereiro, para responder perguntas e falar um pouco sobre a fisioterapia nas disfunções crânio-mandibulares. Vou falar um pouco sobre bruxismo, apertamento dentário, dores na região facial, cefaleias e como é a relação dessa região do crânio com o restante do corpo. Vamos falar sobre traumas ortopédicos, dores musculoesqueléticas, alterações posturais e como essas alterações podem, de alguma maneira, interferir no funcionamento mandibular. Eu aguardo a todos no dia 27, com muito prazer, e agradeço novamente o convite. Boa noite. Um abraço aí para o Henrique. Antes de voltarmos agora com o Nilton, deixa eu mandar aqui um abraço para o Tião Boiadeiro. Acabei de receber aqui uma mensagem do Tião Boiadeiro. Amanhã, a partir de 5 horas da manhã, na Minas FM, com o Sertanejo Minas, hein? Se você não acompanhou, vale a pena acompanhar aí, com muita informação, com muito diálogo do Tião Boiadeiro aqui pela Minas FM. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Estou recebendo aqui com muito prazer o Nilton. O sobrenome dele é um pouco diferente, hein? Crevellaro, da origem italiana. O Nilton, a gente está recebendo aqui muitas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Sou aqui a Josi, do bairro São Judas. O indivíduo já nasce com a bipolaridade? E se sim, a partir de que idade já conseguimos observar os sintomas? Obrigado, Josi. Um abraço a todos do bairro São Judas. Boa noite, Josi. Obrigado pela pergunta também. Ele não nasce com a bipolaridade. Ele pode nascer com traços genéticos que vão favorecer mais tarde a manifestação dessa doença. Quando a gente fala mais tarde, é interessante que seja o mais tarde possível mesmo, para que esse paciente não sofra tanto prejuízo, já que se trata de uma doença que grande parte dos pacientes se apresentam no polo depressivo, e isso traz um prejuízo muito grande para a vida de cada um dos pacientes que são diagnosticados. Mas, em princípio, não dá para se diagnosticar, talvez, com 1 ano, 2 anos, como a gente pudesse propor, assim como algumas outras doenças que a gente vê, Samuel, como autismo, alguma coisa assim. Mas a bipolaridade não, ela tem um colorido, ela tem um cheiro que a gente costuma falar que é diferente, porque assim, é uma complexidade grande do aparelho afetivo. Então, vai precisar de alguns elementos. Por isso que eu falei no início do programa, que há quem demore 10 anos, 15 anos para ser bem diagnosticado, né, ou diagnosticado corretamente com a bipolaridade, se confundindo às vezes com outras doenças, inclusive. O Nilton, a gente está recebendo aqui muitas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber do psicólogo se existe a possibilidade de uma pessoa bipolar apresentar surto e que tipo de surto é. A pessoa não quis se identificar, não tem problema. O psicólogo Nilton vai responder para a gente. Olha, o surto está classificado dentro do quadro aí que a gente chama do quadro das psicoses, coisas assim. Não é uma coisa muito comum, como eu reafirmei aqui, acontecer do paciente com o diagnóstico de bipolaridade, essa questão do surtar, do romper com a realidade, de cometer, às vezes, alguns atos dos quais eles nem se lembram, ou que não têm nível de consciência preservada. O que a gente mais vê no quadro da bipolaridade é o quadro, fora a depressão já dita por mim, é o quadro de hipomania e mania, onde o paciente pode, por exemplo, sair daqui hoje, por exemplo, para querer ainda ir passar o carnaval na Bahia um pouquinho, assim. Então é uma exacerbação de energia muito grande, que eu costumo dizer, mas não é um surto. É só um excesso de energia do qual nós dois, por exemplo, falamos, poxa, nós não vamos lá porque a gente vai se cansar, não dá tempo de chegar e voltar. Essa pessoa quase que rompe um pouquinho com essa realidade pelo excesso de energia que ela tem, esse vigor, e que rapidamente se esvazia. E aí volta de novo ao quadro do polo depressivo, que é o quadro mais comum
dessa doença, dessa patologia. Eu não sei se é exatamente isso que você está mencionando, mas você já sabe que a gente já entrevistou aqui outros psicólogos e também outros médicos psiquiatras. Sim. E eu me lembro que teve abordagem, e eu não sei se é o mesmo perfil de comportamento, de pessoas que cismam, por exemplo, de fazerem determinados tipos de viagem e se hospedam no 5 estrelas, não tendo condições de arcar com aquela despesa. Está dentro disso aí ou seria um outro tipo de transtorno? Tá bem parecido com isso, aquilo que eu te falei, né? Tem um cheiro, tem uma cor. Eu conheço uma paciente que saiu daqui de Divinópolis numa sexta-feira, foi para Porto Seguro, chegou no domingo, não conseguiu voltar. Não conseguiu porque exatamente essa energia que se tem, esse impulso, ela se dá rapidamente e rapidamente se esvazia, né? Então, é isso que geralmente acontece. O paciente, às vezes, não consegue retornar à atividade que ele estava fazendo. Ele precisa de ajuda dos familiares ou do grupo de pessoas mais próximas ali. Legal. O Newton Crevellaro, psicólogo, a gente está recebendo aqui outras perguntas. Lembrando que a gente vai ter o Newton aqui futuramente, que provavelmente no final de abril ou maio, também abordando outros temas. Tem uma pergunta fora da questão da bipolaridade, mas acaba que é um transtorno mental. Vamos ver como é que você pode ajudar essa pessoa. Olá, Samuel, boa noite. Aqui, Elisa Campos. Uma pergunta, minha esposa está com Alzheimer, não estou conseguindo lidar com essa doença. Ela não faz aqui uma pergunta, mas ela faz aqui uma afirmação e pede a sua dica, a sua orientação. Como é que é o nome dela? Elisa. Elisa, boa noite. Elisa, o Alzheimer, ele está classificado dentro do quadro das doenças chamadas demenciais, né? São as doenças que requer um cuidado maior com o paciente, né? E aí a gente fala o cuidado porque alguns elementos simples ou do cotidiano da vida de cada um de nós, como comer, tomar banho, se lembrar da hora que precisa tomar uma medicação, e até convívios sociais, né, com amigos, participar de atividade física, etc., eles se perdem totalmente e eles ficam dependentes de uma pessoa, né? Então, o quadro do Alzheimer requer esse cuidado especial ou um grupo de pessoas. Hoje em dia, a gente vê muito, Samuel, enfermeiras se especializando em cuidados com esses pacientes. E, às vezes, são pessoas que até ficam no local onde mora essa pessoa para oferecer ou ofertar um cuidado mais técnico, vamos dizer assim, porque às vezes o familiar não tem essa técnica para cuidar dessa patologia, que é uma patologia importante sim, do ponto de vista dessa degradação, né, vamos dizer assim, do cérebro e a perda de cognição, de atenção, de algumas coisas muito importantes no cotidiano da pessoa. Ô, Newton, voltando à questão da bipolaridade, existe uma idade certa para começar a aparecer esses primeiros sintomas? A primeira adolescência, vamos dizer, a primeira ou segunda adolescência, em torno de 10 a 15 anos, já é possível ver, sim, o profissional com boa experiência em diagnóstico, com boa experiência clínica, ele consegue perceber que aquela adolescente ou aquela criança, vamos dizer assim, né, entrando já para a adolescência, não apresenta só um quadro de depressão ou hipomania e mania. A coisa acontece assim, sabe, Samuel? O quadro, ele é um quadro de depressão, né? Mas só que ele apresenta mania e hipomania. Então, o que dificulta o diagnóstico é porque, geralmente, os pais levam o filho ao psicólogo e ao psiquiatra na depressão. Porque quando ele está, às vezes, na mania, na hipomania, ele está feliz, ele está brincando, ele joga bola o dia inteiro, ele tem interação social, ele lê. Aí, quando ele entra no polo deprimido, ele não quer fazer nada. Aí é a hora que busca. Só que quando chega, já chega falando só sobre elementos depressivos, né? Então, é preciso ter o olhar muito apurado para isso aí. Mas, assim, respondendo à sua pergunta efetiva, sim possível ser diagnosticado e ser tratado. E quanto antes,
melhor, porque os prejuízos, porque eu quero dizer o seguinte, isso vai dando prejuízo social para o paciente. Se ele ficar mais tempo deprimido, ou se ele ficar mais tempo em euforia e mania, ele pode perder emprego. Tem pessoas que perdem empregos muito bons porque entraram num estado de mania muito grande e acabou brigando com o chefe naquele estado de euforia. Então, assim, é preciso intervir o quanto antes para ganhar qualidade de vida. Muito bem. Uma pergunta aqui da Cleide, ela fala sobre a questão do número, como é que é o tratamento para quem é bipolar. Afinal de contas, na questão da terapia cognitiva, serão necessárias quantas sessões para que a pessoa busque o seu equilíbrio? Cleide, obrigado pela sua pergunta. O psicólogo Newton Crevellaro vai responder para você. Cleide, boa noite. Obrigado também pela pergunta. Olha, o tratamento se faz quase que em sua totalidade pelo acompanhamento de um médico psiquiatra, com as medicações que ele julga necessário para cada perfil de paciente. A terapia cognitiva é aquela que conversa melhor com os médicos acerca desses fenômenos, vamos dizer assim, clínicos, né? E a terapia cognitiva ajuda a regular as emoções, porque como se trata de um quadro de complexidade de transtornos afetivos, a gente está falando de emoções, né? Então, geralmente são pessoas que têm quadros de emoções com desregulação muito grande. E na terapia, o psicólogo, o terapeuta, ele vai tentar regular essas emoções, a fim de que o paciente esteja num quadro que a gente chama de eutimia, que é um quadro exatamente que ele não está eufórico nem deprimido, ele se mantém eutímico e aí sim a qualidade de vida ganha um colorido melhor para ele conseguir manter as atividades cotidianas. A Marta de Nova Serrana, um abraço a todos de Nova Serrana que estão nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira. Ela pergunta o seguinte, qual que é a dica para identificar uma pessoa que tem transtorno mental muito ligada à questão da bipolaridade? Novamente é só sem... Porque às vezes a própria pessoa que é bipolar não sabe que é bipolar. Pode acontecer isso? A maioria das vezes ela não sabe que é. Ela sempre vai dizer... Tem um livro que eu me recordei agora que chama Temperamento Forte. A maioria das pessoas vão dizer assim, eu sempre fui assim, eu tenho mesmo temperamento forte, brigo mesmo com todo mundo, não aceito, não levo desaforo para casa, então tem essa irritabilidade que é um quadro, uma característica também do quadro da bipolaridade. Então é importante o paciente perceber isso, né, o quanto antes e buscar ajuda, porque é um quadro que chama atenção, né? Assim, a pessoa começa a ficar muito irritadiça e acaba prejudicando ao redor dela ali os componentes sociais. Ô, Newton, vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar. Olha só que pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Pergunte ao psicólogo Newton, por que as pessoas estão tão desatentas hoje em dia? Ah, legal. Sabe quem está te fazendo essa pergunta? E está te mandando um abraço? A Lara, você conhece a Lara? Sua filha está te mandando aqui um abraço, está acompanhando o programa e está participando conosco agora ao vivo aqui pelo WhatsApp. Diga a ele que eu sou filha dele, hein? Quero fazê-lo sorrir, disse ela aqui. Já está fazendo, Lara. Obrigado. Muito obrigado. É uma pergunta que vai valer, é claro, para muita gente que está nos acompanhando, né? Essa questão da desatenção, ou talvez uma falta de foco. De foco, Lara, a gente já conversou, eu vou aproveitar a nossa conversa quase que frequente, né? E eu falo com ela que um dos componentes da cognição mais importante é a atenção. Hoje eu fui comprar pão pela manhã, eu pedi um tipo de queijo, a moça me deu outro tipo de queijo, eu pedi um tipo de presunto, ela me deu outro tipo de presunto, e ela entregou para a pessoa errada o que eu havia pedido. É claro que eu percebi que ali havia uma desatenção. E eu falo que a atenção é o componente mais interessante do que a gente chama de cognição, né?
ou da psicologia cognitiva. A atenção é um dos fenômenos mais importantes. Mas, Lara, não só você, como grande parte da população mundial, está sofrendo com a desatenção, mas também vocês nunca tiveram tantos estímulos para dar conta, né? A gente tem o celular, a gente tem o iPad, a gente tem uma televisão, a gente tem... Então, são muitos estímulos que fazem com que o cérebro foque pouco. Eu costumo dizer o seguinte, há quem diga que nós temos mais informação do que teria o imperador de Roma. Dizem que esse celular tem mais informações do que a nave que pousou na Lua. Então, você imagina que nós estamos mexendo com tecnologias assim, muito grandes, e elas roubam muito tempo de tela da gente, né? Tanto é que tem o nome de smart, né? Muitas das vezes. Né? Exatamente. Então, Lara, o interessante é a gente sempre ter a medida certa das coisas. Buscar alternativas de compensação. Diminuir o tela, aumenta a atividade de leitura, diminuir tela, aumenta um pouquinho a questão da atividade física, interação social, vá mais na casa das suas colegas, brinque mais de coisas do cotidiano, andar de bicicleta, brincar de bola. Então, isso eu acho que é uma alternativa muito grande para desfocar o cérebro daquilo que está muito focado. Porque parece uma contradição, né? O cérebro está muito focado. Ele está muito focado, mas em coisas que estão tirando muita atenção, e isso tem trazido um prejuízo, principalmente escolar, quando a gente vê a média dos alunos caindo muito, não conseguir responder a pergunta simples, né, do cotidiano. O professor faz, as pessoas se perdem porque assim, não está tendo contato com outro tipo de informação que não especificamente aquela que vem das telas, né? E as telas, elas são direcionadas, né? Você põe ali o que tecnicamente a criança vai absorver, o adolescente vai absorver mais rápido. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Eu particularmente fiz um curso Psicologia Aplicada às Dependências Tecnológicas, e a gente assusta quando a gente vê o prejuízo. Em princípio, a gente está só olhando de longe e não acreditando, mas depois que você faz um curso, você vê o prejuízo que isso causa cerebral. Legal. O Lincoln está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso segundo e último e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o psicólogo Newton Crevellaro. Nós estamos falando hoje sobre a questão dos transtornos mentais, basicamente sobre a questão da bipolaridade. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer
Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, dia 13 de fevereiro. Em março, eu vou ter o prazer de receber aqui pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis, a presença do médico do esporte, Dr. João Gabriel Duca. Lincoln vai colocar aí uma foto dele pra gente. Nosso tema vai ser sobre a questão do emagrecimento e também da obesidade. O Dr. João Gabriel Duca é um médico que trata da questão da longevidade e também da performance. No Instagram, @João Duca, você pode acompanhar várias informações relacionadas à questão da longevidade e da questão da performance. Nesta primeira entrevista, 19 de março, vamos abordar sobre emagrecimento e obesidade. Ele estará conosco também em abril e também em maio. Um abraço para o Dr. João Gabriel Duca. Deixa eu ver o que eu vou chamar agora sim. Antes de voltarmos com a nossa entrevista, uma dica de saúde importante. Ele esteve conosco agora no final de janeiro, que é o médico cirurgião vascular, Dr. Carlos Rachid Delarete. É uma curta e objetiva dica de saúde, fundamental importância, e ele traz agora para a gente. A principal dúvida que a gente tem no consultório é por que eu tenho varizes. Então vamos entender isso um pouco. Varizes é uma alteração genética. Uma alteração da parede da veia que ela fica mais enfraquecida. Na maioria das vezes, essa causa genética tem um histórico familiar, pai ou mãe. Mas por que alguns pacientes têm um quadro pior do que os outros e por que alguns pacientes nem varizes têm, mesmo tendo um histórico hereditário? Isso acontece por causa dos outros fatores, que a gente chama fatores de piora. Aí tem a idade, a questão da falta de atividade física, o quadro hormonal, por isso que em mulheres são pior, a questão de gestação, que influenciam muito, a questão de ganho de peso e, inclusive, os hábitos de trabalho, muito tempo sentado, sem movimentar. Esses pacientes que têm uma predisposição genética e têm esses fatores de piora, costumam ter mais sintomas e ter mais queixas associadas. E quando a gente faz o tratamento? Quando é indicado tratar as varizes? A gente tem duas situações principais. A gente trata ou por queixa estética ou por queixa funcional, queixa de dor. Então, geralmente, o paciente tem uma dessas duas alterações quando procura a gente no consultório. E isso faz uma indicação de tratar. Nem sempre é um tratamento simples, por isso que a gente precisa de exames para complementar, mas tendo uma dessas queixas já existe uma indicação. Quando que a gente faz um tratamento, digamos, preventivo? Situações muito isoladas. Por exemplo, o paciente que tem alterações e está pensando em engravidar, porque durante a gestação a gente não faz nenhum tipo de tratamento, então anteceder a gestação com um tratamento seja interessante, ou pacientes em idade mais avançada, onde a gente sabe que a tendência é piorar o quadro e antes que ele chegue numa idade que não consiga mais tratar, a gente trata para que ele tenha uma velhice mais confortável. Aí, portanto, a nossa dica de saúde com o médico Dr. Carlos Rachid Delarete, cirurgião vascular. Muito obrigado por essa dica de saúde. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o massoterapeuta Jesus Amaral. Acabou de mandar aqui uma mensagem. Boa noite, Samuel. Parabéns pelo programa de hoje. Muito interessante. Um abraço aí ao massoterapeuta Jesus Amaral. Obrigado aí pela audiência. De volta com o meu entrevistado de hoje, estou recebendo com muito prazer o psicólogo Nilton Crevellaro. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para sua mãe que está nos acompanhando aqui, a Ana Marta Sá, sua mãe, e a Janine Antunes, bastante conhecida do meio da nutrição, verdade, que é a sua namorada, que está aqui acompanhando a gente. Muito obrigado aí às duas. Quer mandar um abraço para elas também aí? Quero sim, um abraço para vocês duas, muito obrigado aí pelo apoio. Ô Nilton, vamos tentar responder todo mundo aqui de uma maneira
bem eficaz, que o Lincoln está me avisando aqui que a gente tem 9 minutos. Olá, Samuel, boa noite. Quem está mandando aqui uma mensagem é o Arailton Borba, nosso colega aqui de muitos e muitos anos da Minas FM. Boa noite, Samuel. A bipolaridade é genética ou qualquer um pode desenvolver? Parabéns pelo programa. Arailton Borba, grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. Arailton, que comanda aqui a segurança do Corsa Rangel. Como é que você orienta aí o Arailton? Coisa boa, Arailton. Então você tem uma responsabilidade grande aí, né? Você tem a responsabilidade de 18 andares, vamos dizer assim, né? Bom, Arailton, eu havia dito um pouquinho antes que sim, há um achado neurológico na maioria dos pacientes que vão desenvolver, o que vai desenvolver mais tarde é o que a gente costuma dizer, talvez um gatilho, né? Um estresse, uma separação, uma perda de emprego. Isso pode ajudar, um quadro depressivo grande, mas sim, a maioria dos pacientes tem sim um componente já genético ali. É claro que a gente pode pensar também que há indivíduos que vão passar pela vida mesmo com um componente genético ali e nunca vão ser ativados, né? Mas aqueles que foram ativados, sim, eles têm um componente genético hereditário. Olá, Samuel, boa noite. Como ajudar uma pessoa que acumula coisas, objetos velhos, fala que uma hora vai servir e não serve? Quem está mandando a mensagem é Suzana, do bairro Cidil. Suzana, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o psicólogo Newton vai te orientar. Suzana, é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, por incrível que pareça. O que vai diferenciar é que alguns são muito acumuladores e outros pouco acumuladores ou medianos, né? Eu costumo dizer que cada um de nós temos algumas características, né? O que traz prejuízo social, prejuízo à pessoa, é o que a gente chama de transtorno, né? Se eu for um colecionador de livros, por exemplo, eu posso ter uma biblioteca de 10 mil itens, mas bem organizada, que não vai causar muito transtorno a mim ou às pessoas que convivem comigo. Mas quando isso começa a trazer transtorno, aí sim vale a pena pedir ajuda de um profissional para ver qual a dificuldade que aquele paciente tem ou o que ele sente em guardar tanto material que às vezes ele nem mesmo sabe que tem, né? Então a gente, como psicólogo, a gente pode ajudar o paciente a descobrir o que traz para ele, qual é essa compensação que ele tem de guardar objetos que muitas vezes ele não vai usar nunca na vida. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Tereza, moro no bairro Bom Pastor. Minha irmã tem 73 anos e há mais de 10 sofre com depressão. Ela tem vários transtornos. Como lidar com isso se ela acha que não precisa de ajuda? Obrigado a você aí, Tereza, do bairro Bom Pastor, que nos enviou essa mensagem. Vamos ver como é que o psicólogo Newton vai te dar essa orientação. Uma situação complicada e difícil, hein? Eu consigo pensar, Tereza, se você estivesse, né, se estivéssemos conversando, de que se ela já tem uma doença de base ou diagnosticada como depressão, ela precisa primeiro tratar essa doença de maneira eficaz, seja com a medicação, seja com a terapia. Vale a pena ressaltar aqui, Samuel, que a terapia cognitiva, ela ajuda a depressão, a remissão da depressão em mais de 40%, ou seja, a terapia combinada entre medicação e terapia cognitiva ajuda a reduzir o número de recaídas em 40%. Isso é um dado muito importante para o tratamento da depressão, que é um quadro muito comum, não é? Agora, quando fala vários outros transtornos psiquiátricos, é preciso entender o que ela está chamando de vários outros transtornos, né? Porque, na realidade, ela está sendo diagnosticada, ou ela foi diagnosticada com apenas um, e talvez a sintomatologia da depressão está trazendo essa interpretação da família que seja outros transtornos mentais. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e conversar com o médico dela para ver se não é um sintoma somente da depressão e não outros transtornos.
psiquiátrico. Ô, Nilton, vamos ver se a gente consegue ajudar todo mundo que está mandando a pergunta aí, Lincoln. A gente vai tentar fazer todas as perguntas aqui, eu prometo. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Conceição, moro no bairro Catalão. Gostaria de saber do Dr. Nilton se depois de mais de 2 anos sem ter depressão, pode voltar. Está dizendo aqui que é bipolar há mais de 40 anos. Como é que você resume essa ajuda aí, essa pessoa que está mandando essa pergunta para a gente? Ele está sem medicação, sem tratamento? Gostaria de saber se depois de mais de 2 anos sem ter depressão, se pode voltar a ter depressão. Sim, pode, porque ele é um quadro que é um quadro o mais comum de acontecer. O fato é que se ele está um paciente em remissão, ele pode não ter mais o quadro de depressão. Então, é uma resposta com 2 vias, vamos dizer assim. Se você está há 2 anos sem sentir depressão, é porque você está no tratamento estável, né? Então, o seu tratamento está indo bem. Isso é um bom sinal. E pode ser que você não tenha mais episódios depressivos, sim. Já que você está com o estadiamento da doença bem cuidado. O Renato aqui está mandando uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo quadro. Gostaria de saber se comportamentos hereditários têm cura. Exemplo, agressividade que veio dos pais, tendência ao alcoolismo, dentre outros. Obrigado, Renato, do bairro São José. Ei, Renato, comportamentos são aprendidos, né? Nós aprendemos muito a comportar à medida que enxergamos aqueles mais próximos da gente, pais, irmãos, parentes. Agora, o cérebro é um órgão muito interessante porque ele tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade. Então, ele desaprende também, né? E a gente pode desaprender e aprender de maneira mais funcional. O que eu quero dizer é que esses comportamentos são sempre comportamentos disfuncionais, agressividade, exagero com qualquer substância que seja álcool, café, qualquer outra substância que a pessoa possa usar, mas ele pode aprender de um modo diferente, que eu costumo dizer que é com menos prejuízo e mais qualidade de vida. E a última pergunta aqui, olá Samuel, boa noite. Como é que a família pode auxiliar uma pessoa com transtorno depressivo? A procurar o tratamento e a lidar com o mesmo. Betão, sou aqui de São Sebastião do Oeste. Obrigado, Betão. Betão, é uma coisa muito bacana o que você quis dizer. Eu acredito que a rede de apoio, né, não só para a depressão, mas para o transtorno afetivo bipolar, as doenças, de um modo geral, do humor, a família tem um papel muito importante. Ela precisa entender o que o paciente tem, como é que a característica da doença vai apresentar no cotidiano, para que a pessoa possa intervir. Porque se ela também não tiver informação de como a doença se manifesta no cotidiano daquele paciente, ela vai ter poucos recursos para conseguir ajudar. Então, a melhor forma é conversar com o médico, com o psicólogo e chegar à conclusão de como é que ele pode intervir. Porque também tem muitas intervenções que prejudicam o tratamento. Eu estava pensando aqui, enquanto você me perguntava, tem algumas prescrições que são feitas para o paciente deprimido, por exemplo, faça uma caminhada de 10 quilômetros, ele não consegue andar ele se sente mais deprimido ainda, porque ele vai se sentir assim, poxa, eu não consigo andar nem 1 quilômetro. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e aí, conversando bem com os profissionais que estão atendendo a esse paciente, ele vai ter um repertório melhor, um conjunto de intervenções melhor para ajudar esse paciente. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Garcia Júnior, esse grande jornalista aqui de nossa cidade, está acompanhando o programa, parabenizando pelo ótimo conteúdo. Garcia que apresenta o Gente da Gente. Um abraço, Garcia Júnior, obrigado. Ô Nilton, você está aí idealizando o Centro Terapêutico de Divinópolis. Sim. Na próxima vida a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá legal. O Lincoln colocou o contato, que é o 99827-7557. E no próximo programa eu queria contar um pouco mais da sua história, como é que foi essa escolha pela psicologia, como é que tem sido essa caminhada de quase 2 décadas. Combinado. E ele está me avisando que a gente vai ter que encerrar o programa.
Eu queria te pedir para você fazer um fechamento, dando um recado final para o telespectador que está nos acompanhando. Dentro desse tema da questão do transtorno mental, hoje falamos sobre a bipolaridade, nos próximos programas vamos abordar outras questões. O que de mais importante o psicólogo gostaria de deixar marcado para quem está nos acompanhando, num resumo breve sobre esse tema de hoje? Ok. Bom, primeiro quero te agradecer, Samuel, agradecer à TV Candidez mais uma vez, né, ao programa Amostra Grátis, pela oportunidade de poder, nesse bate-papo, a gente poder contribuir aí para a sociedade. Eu acredito que a doença mental, ela não pode ter tanto mais o estigma que se tinha na década de 80, talvez, uma coisa assim. A doença mental é uma doença como qualquer outra doença do corpo, né? Ela, aliás, é uma doença do corpo, porque conversando com uma professora minha, nós falamos, toda doença é uma doença psicossomática, né? Então, ela afeta tanto o corpo quanto o psiquismo. Então, eu acredito que, à medida que a gente tem espaços como o seu para trazer informações à população de que as doenças são tratáveis, de que o tratamento precoce oferece ao paciente uma condição de vida, de qualidade de vida, estabilidade para continuar a vida trabalhando, passeando, né, divertindo, isso é muito importante. Então, eu acho que, se eu pudesse resumir aqui, a informação e a informação de qualidade, principalmente a informação médica, científica, né, psicológica, vai ajudar sempre a população a ter as melhores formas de tratamento. Muito bem. Estou recebendo aqui algumas mensagens, te agradecendo e parabenizando aqui pelo programa. Nilton, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço sempre. Eu acho que no próximo programa a gente vai ter outros temas dentro da questão do transtorno bipolar, aliás, dentro dos transtornos mentais, outros tipos de transtorno que nós até falaríamos aqui hoje, como, por exemplo, o transtorno de borderline. Sim. Temos o transtorno opositor desafiador e várias outras questões da psicologia. Obrigado pela presença, a gente espera contar em breve aqui a sua presença. Obrigado. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h, na nossa reprise. E breve essa entrevista vai estar disponível no canal no YouTube. Boa noite, Nilton. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanhou. Até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.